Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos uma cena onde Jesus, após atravessar a margem e ir para a outra margem do lago, encontrou 2 homens que estavam possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Veja aqui o primeiro ensinamento que nós temos. Jesus vai encontrar esses 2 homens possuídos e os demônios vão dialogar com Jesus. Onde ali nós vemos algo bem interessante, onde nós vemos que a vida de pecado, ela sempre vai nos levar para o abismo. O demônio, o maligno, ele é a origem de todo mal, de toda rebeldia, de todo erro. Por isso que lá no livro do Gênesis, é ele que motiva Eva a pecar. Eva teve sua culpa porque ela teve a liberdade de cometer aquele pecado. Mas o demônio, que é o primeiro que pecou, ele vai motivando aqueles que ele vai tentando transferir o seu pecado. Ele vai tentando transferir as suas desordens. Por isso que nessa primeira parte do Sagrado Evangelho, nós encontramos no texto sagrado esses 2 homens possuídos pelo demônio que viviam em túmulos. Aqui nós vemos o demônio, quando ele vai possuindo a nossa vida através do pecado, ele sempre vai fazendo com que a gente leve outras pessoas juntos a pecar. E aqui nós temos onde eles viviam e moravam nos túmulos. Isso é um sinal de que a vida de pecado já é uma vida para a morte eterna. Uma vida que já é morte nessa terra. Depois nós vemos como que esses homens veem ali Jesus Cristo e diz a ele se ele tinha vindo atormentá-los antes do tempo. Eles sabiam que Jesus viria para realizar essa obra de vitória contra o maligno, contra o mal. Mas eles ali queriam aproveitar ainda aquele tempo para conduzir aqueles 2 homens ao abismo, para que eles realmente não alcançassem a sua salvação. E eles vão pedir para ir para a manada de porcos. Aqui nós vemos outra realidade que o demônio ele faz. O demônio ele vai como que tentando fazer com que o nosso pecado atinja outras pessoas. Depois que o nosso pecado ele atinge outras pessoas, nós começamos a se revirar na sujeira, como os porcos. Na Sagrada Escritura, principalmente para o judeu, o porco é um animal impuro. Por isso que os demônios pedem para ir para os porcos. E nós precisamos ter esse grande cuidado. O demônio ele sempre vai nos levar e tentar nos conduzir para ficar rastejando. E o porco, os judeus reconheciam
o porco como um animal impuro por várias circunstâncias. E uma delas é porque o porco, ele nunca consegue, pelo seu pescoço, ele não consegue olhar para o céu. Aqui também nós vemos outra coisa bem interessante diante da vida de pecado. Quando nós estamos afundados na lama, nós nunca conseguimos olhar para Deus, porque nós não conseguimos ver saída para aquela sujeira. E começamos a nos revirar e aprofundar mais ainda na vida de pecado. E sempre em conjunto, sempre tentando ou fazendo com que outras pessoas elas se sujem com os nossos erros. O demônio ele vai tentando fazer isso. Mas o demônio ele só tem poder sobre a nossa vida se nós permitirmos com que ele entre dentro de nós. Se nós permitirmos com que ele se aproxime de nós através da vida de pecado. Por isso que depois que eles entram naqueles porcos, esses porcos eles vão atirar-se no abismo, no mar, e vão todos morrer. Isso porque esse é o fim último do demônio, que é o abismo. E nós precisamos ter esse grande cuidado, porque se nós permitirmos com que a nossa vida seja possuída pelo pecado, já é uma possessão demoníaca. Não de fato dentro de nós, mas o pecado em nós já é a grande, podemos dizer, a grande escravidão para com o pecado, porque o pecado é a obra dele. Depois nós vemos como que no final do Evangelho, aqueles homens que estavam com aquela manada de porcos vão à cidade, vão contar a história, e aquele povo vai vir ao encontro de Jesus. E o evangelista vai dizer: então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Veja como que a vida de pecado, e quando nós aprofundamos e vamos mergulhando na vida de pecado, nós vamos também nos tornando de coração endurecido e não aceitamos a presença de Deus em nós. Eles preferem permanecer no erro do que acolher a salvação em Cristo. Essa é a obra do demônio, a obra do diabo, que vem a nós justamente para isso, sempre para corromper outras pessoas, para nos fazer viver como porcos, sem olhar para Deus, e principalmente nos conduzindo cada vez mais para o abismo, para que assim nosso coração endurecido não aceite a palavra de Deus e não aceite a obra de salvação em Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.